Ial está em nosso meio conduzindo tudo. Ial está conduzindo tudo, irmão. Antes de nós começar, nós vamos invocar em nome de Papai Yaucha, todo mundo em pé. Porque há uma só fé, um só Espírito. Não há dois Espíritos, há um outro, mas é do erro. Nós sabemos que não tem nada a ver com Ial. Vamos então invocar. Ó Yaucha, ó Ial, ó Yaucha, ó Ial, ó Yaucha, ó Ial, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Papai querido, gratidão, papai, por mais um dia. Estamos aqui reunidos conforme a tua orientação, papai. Venha nos fortalecer, venha nos capacitar, papai. Nesse momento, venha nos perdoar, papai, e pelas nossas falhas e pelas nossas transgressões, papai. Venha nos ensinar, papai, como proceder perante a Tua presença. Sim, papai. Que não seja a nossa maneira de agir, de andar, mas seja a Tua vontade sobre a nossa vida, papai. Que nós venhamos andar conforme a instrução do Teu Espírito. Sim, papai. E não conforme a nossa vontade, papai. Venha nos esclarecer, venha nos moldar, venha nos acrisolar, papai. Pois sabemos que há um tempo determinado, o qual Tu, papai, vai mostrar a salvação para o Teu povo naquele dia. Sabemos que ainda há tempo. Estamos aqui, papai, clamando a Ti neste momento. Venha nos instruir, nos auxiliar, papai. Que não seja a nossa vontade, mas a Tua vontade seja feita em nossa vida. Grato a Yaucha, grato a Ial, grato a Yaucha, grato a Ial, grato a Yaucha, grato a Ial, e assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. A paz do Papai Yaucha Machia seja com todos os amados irmãos. Começar a aquecer os motores, né, irmãos? O Papai tem falado grandiosamente conosco. E é um tempo que nós vemos que vai se aproximando cada dia mais de acabar o tempo que Ial estabeleceu. Por isso que quando nós pega lá em Gálatas, fala, presta atenção no dia, no mês e no ano. Por quê? Porque sabemos, irmãos, que não vai ter melhora nessa terra. Não vai ter melhoria nenhuma. Não vai ter melhoria nenhuma na sétima era. Vai ser o tempo de tribulação. Nós sabemos que tem um tempo determinado para haver o que? O acrisolamento, o purificamento. E eu falo com os irmãos, não tem como, irmão, você trabalhar faltando uma semana, um mês, 2 meses. Não tem como. Porque aquilo tem um tempo de lapidação também. E nós não podemos o que? Tentar a Ial. Aqueles que vieram por agora e os que já estão há mais tempos aqui, tem que ser muito grato a Ial. E tem que clamar a Ial para que seja mais e mais acrisolado.
Porque nós vemos muitos irmãos prolongando o tempo de vir para cá. E isso é um perigo, irmão. Isso é o que? Tentar aial. Porque quando nós pega lá em Coríntios, é 1 Coríntios, irmão, que fala que o Espírito está sujeito ao profeta. Nós vemos que Ial não é o Ial de bagunça. Ele não vai falar assim, eu vou tomar você, vamos falar assim, eu vou entrar para dentro de você e vou conduzir. Não é assim, mano. Ial, ele toma a força sim, mas aqueles que ele vê que pertence a ele, que quer algo com ele, e está o que? Sendo conduzido pelo erro. É uma representação do arrebatamento do filho varão. Foi arrebatar, tomar da força. Por quê? Queria aprender o que era. Quando não quer, irmão, aprender, e não vai revelar para essa pessoa. Ele não vai. Isso, 1 Coríntios 14, 31 fala que o Espírito esteja sujeito ao profeta. Porque Ial não é o Ial de desordem, de bagunça. Entende? Porque é diferente daquele espírito que, quando a casa está limpa, entra e faz o que? Uma bagunça. Ele é totalmente diferente. E todos nós hoje, irmão, que estamos tendo esse conhecimento, nós estamos dentro da arca. Entende? Estamos dentro da arca. Aqueles que não estão compreendendo e nem faz por onde, irmão, é um aviso, tinha que o quê? Se preocupar. Por quê? Porque aqueles que não estão compreendendo, aqueles que não estão sendo esclarecidos, não irão o quê? Resplandecer. E isso é a palavra que fala. Porque a água é cristalina, irmão. Não tem como você olhar para essa mensagem e falar, não é esse o caminho. Não tem como, irmão. E você olhar para cada pedrinha e falar assim, esse irmão é diferente. Esse irmão foi criado pelas mãos de Ial. E Ial introduziu ele, dentro dele algo bem diferente. É igual o irmão falou, o reino de Ial não é visível. Você olha e fala assim, lá o reino de Ial. A água é cristalina. Quando fala cristalina, é porque você olha, você vê que tudo faz sentido. Mas é necessário o quê? O Espírito de Ial. Pois é o Espírito de Ial que nos traz o quê? A revelação da palavra. Tanto para aquele que está ministrando, tanto para aquele que está ouvindo. E quando nós estamos dentro desse conhecimento, é aquilo de nós estar dentro da arca. A arca, imagina, abrigar aquele tanto de criatura. Você pega a medição dela, que é uma representação que? Celestial. Irmão Edgar, fala aí, irmão Edgar, a metragem da arca. 144 Não, fala aí, você que gosta da metragem da arca. Vai lá e vê, porque é tudo uma representação. Vamos pegar lá. Gênesis 6,15. Vamos abrir Gênesis 6,15. É do 13, que é melhor chamar. Do 13? 6,13? Pode ler aí. Disse
E Al disse a Noé: chegou o fim de toda a carne, eu decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás caniços e calafetarás com betume, por dentro e por fora. Eis como farás: para o comprimento da arca 300 côvados, para sua largura 50 côvados, para sua altura 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás primeiro um segundo e um terceiro andar. Viu? Tudo é uma representação do que nós estamos vivendo hoje. Aí fala 300, fala 50 e fala 30. Representando o quê? Quando nós pegamos os 30, representa o quê? Não, os 30 representa o preço do quê? Do resgate de uma mulher, que é 30 o quê? Ciclos de prata. 30 moedas de prata. E quando nós pegamos 50, representando o quê? O ano jubilar. E você vê que manda fazer o quê? 3 andar. Uma representação da terra, da região celestial e do palácio de marfim. Hoje, irmão, fica claro, através do Espírito nos revelar. Hoje nós compreendemos, mas tem muitos irmãos que querem ficar debaixo da ignorância, querem ficar apoiado no espírito de escravidão, de tolice. Não, nós vamos subir e já vamos casar. Isso é o que? Tolice. Uai, mas e Apocalipse 12, a guerra de Micael e seus anjos lutando, expulsando os demônios? Como que vai fazer? Hoje nós compreendemos aquele que se entregou no madeiro, aonde ele está. Aonde que ele está? Na luz inacessível. Hoje está claro, irmão. Compreender as repartição dos átrios, terra, região celestial e o palácio de marfim. Hoje você vê o que é o que? A liberdade que o Espírito promove. Não tem barreira. E é triste, irmão. Por quê? Que eu falo com você que é triste. Porque muitos esteve e está perto de nós, mas não abraça essa fé. Ó, pelo contrário, nos calunia pelas costas. Fala de algo só da boca para fora, mas o coração está longe dele, né? Exatamente. E isso, irmão, não é para nos, vamos falar, nos entristecer, mas nós ficamos tristes pelas pessoas que agem dessa maneira. Por quê? Porque virá dias como nunca passou pela mente dela. Eu sinto dentro do meu ser, irmão. Tudo que eu aprendi hoje foi esse tempo, irmão. Esse tempo que eu estou andando com o papai. Isso não é de mim. Isso é de uma porção que o papai passou para mim. Mas houve o que? Muito, irmão, muita lágrima rolada. Ô pai, me instrua para que eu possa auxiliar, para que eu possa ajudar na obra, para eu compreender. Por isso que eu falo com os irmãos muito da irmã Márcia, porque eu não esqueço daquele dia que ela chorou, falando assim: eu só erro. Isso agrada Yahweh, irmão. Confessar para ele, entende sua fraqueza. Se humilhar, né? E ele concede a uma irmã que está dando fruto, assim como aquelas que estão atentas. Entende? Por quê? Porque isso, irmão, não é brincadeira. Igual eu falo, nós não estamos aqui para agradar homens. Nós estamos aqui para agradar quem? Yahweh.
Nós estamos aqui para agradar Yahweh. Quem precisa de quem aqui é nós que precisamos de Yahweh. Nós que precisamos dele. Yahweh, ele nunca trabalhou com quantidade, mas só com qualidade. Se a pessoa tem interesse, não importa de onde que ela veio, não importa como que ela começou, importa como que ela termina. E Yahweh, ele o que? Ele abomina, irmão, os olhos altivos, a arrogância. Isso não agrada a ele. E é um conhecimento que hoje tudo fica claro. Hoje nós vamos falar assim, está se encabeçando todas as coisas através do Espírito. E vai ser através desse ensino, irmão, que vai garantir o que? A liberdade de todos os povos. Porque o ser humano crê hoje que morreu, acabou. Muitos falam de ir para o céu, mas da boca para fora. Fala não e tal, mas não compreende nada, irmão, porque nós sabemos que é uma palavra que nem nós e nem os nossos pais o que? Conheciam. E para conhecer essa palavra é necessário ter o que? O Espírito. E aquela condição. Hoje nós entender sobre essa palavra maravilhosa, maná. Entende? Maná que vinha caindo constantemente desde lá de trás. E nós colhia e compartilhava. Por quê? Porque representa o momento que nós viemos o que? Em espírito. E nós estávamos aqui em espírito e alimentávamos do que? Do maná que caía lá da luz inacessível. Mas muitos foi morrendo pelo deserto, pelo caminho, em espírito. Como assim morrendo em espírito? Desagradando Yahweh. Porque, irmão, tudo se repete, nada é novo. Quando o mensageiro de Sardes trouxe, falando assim, olha, está chegando o arrebatamento. Olha o tanto de pessoa que veio. Não, eu vou cair para dentro, eu vou servir a Yahweh, eu vou fazer o que ele me fazia. Fez várias júrias. Eu falo para o irmão que eu não gosto, irmão, de jurar. E daí hoje eu entendo que é só um que pode. Eu não falo assim, eu vou estar aqui, eu vou estar ali, eu vou estar... Não, irmão, eu faço tudo conforme o Espírito de Yahweh. Porque, irmão, o homem pode fazer o plano que for, mas se não for do agrado de Yahweh, ele não dá um passo à frente. Então eu prefiro ser conduzido por Yahweh. Eu estou na mão de Yahweh. Entende? E quantos, irmãos, quantos que não desceram? Realmente, quando nós vemos quantos que acompanhou Micael, irmão Murilo. Desceram? É. Desceram em 96. Não. Vamos falar. Desceram 48, por quê? 48 mil. Por quê? Porque quando você pega o 144 dividido por 3, dá quanto? 48. Entende? E a palavra fala: pega e reparte. Reparte o quê? O exército de 144 mil. Os irmãos, isso que Yahweh está requerendo de nós saber o que? Assimilar, associar as coisas. Quando fala 96, é 96 que vai ser acendido de Filadélfia. Mas quando nós pega na palavra, nós vemos que 48 mil desceram. 48 mil desceram.
E muitos foi o que? Se contaminando. Não conservou os mandamentos de Yahweh, porque aquilo achou que o reino ia se manifestar rapidamente. E eles começaram o que? A agir dentro daqueles que não era para eles adentrar, indo contra a voz de comando do Espírito superior, a arte principal, entende? E foi se perdendo, porque mesmo em espírito, irmãos, a paz de Deus, mesmo em espírito, nós nos reunimos em espírito. Primeiro adentrava o comandante, quando um se dava, se entregava para Yahweh, ele adentrava, porque ele sabia da onde que ia partir aquele que ia conduzir a igreja, seja independente de qual. E ali ele dava a voz de comando. Benjaminitas também são 12, né? Oi? O que acontece, irmão? Quando você pega os benjaminitas, nós vemos que 48 mil seguiu quem? Micael. 48 mil seguiu quem? Não, mas também tem outro 48. Emanuel 48. Vamos pegar Lúcifer, entende? Quando nós vemos dessa maneira, quando você pega aqui, ó, abre aí. Deixa eu ver. Isso está associado aos cabelos cortados da cabeça e da barba, é? Exatamente, está associado. O que acontece, irmão? Os benjaminitas foi tirado de um terço que Emanuel tomou, entende? E Emanuel ficou com uma parte, porque você vê que Emanuel tomou 48. Quando você pega aqui Jeremias, Jeremias 52, 15. 1458. Jeremias 52, 15. Porque muitos irmãos foi morrendo num deserto, morreu, foi para o abismo, ou foi para alguma, não, encarnou, mas está privado desse conhecimento para voltar para casa, porque foi desobediente na morte. Porque quando nós estávamos em espírito, nós estávamos o quê? Como morto. Pode falar, irmão. Quando cresceu junto com o pai de Micael, número 36, aí ficou a de Benjamim. Vamos ver aqui, ó. Quando você pega aqui, ó, Jeremias 52. Vamos pegar aqui, ó, Jeremias 52, 15. Jeremias 52, 15 fala assim: Nabuzardã é uma representação de quem, irmão Oswaldo? Nabuzardã, ele era chefe da guarda de Nabucodonosor. Nabucodonosor é uma representação de quem? Isso, e Nabuzardã? Isso, Antimachia, Emanuel. Quando você pega aqui, ó, Nabuzardã, chefe da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia, e o resto dos artesãos. Mas Nabuzardã, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhateiro e lavradores. Aí nós vamos lá em Ezequiel 5.
Página 1487. Viu? Porque aqueles que seguiram, que foi após outro celestialmente, foi após Emanuel, eles acharam que eles iam reinar. Mas eles estavam o quê? Enganados, estavam sendo conduzidos pelo espírito do erro. Aí quando você vai lá em Ezequiel, irmão, quem foi que deportou essa parte aqui? Foi Al? Foi Al, irmão Edcleito? Essa qual das três partes? Não, essa aqui que nós leu agora, que foi deportado. Esse aqui foi Emanuel. Foi Emanuel. E Emanuel tirou uma parte desses, e deixou ficar lá. Mas foi porque ele queria deixar lá? Não. Foi porque Ial colocou no coração dele de deixar um pouco lá, porque sabia que esses não estavam concordando com a administração de Lúcio e nem de Emanuel. Entende? E aquilo de subestimar, ele subestimou, não, esse povo é um povinho fraco. Entende? Esses aí são fracos. Esses aí não vão se rebelar, vão tomar aí como viateiro. Esses aí são os mais fracos. Eram os mais fraquinhos, os benjaminitas, mas eles não aceitavam, não comiam dos manjares de Lúcifer. Vamos falar de Satanás, Emanuel. Você vê que é dessa parte dos 48. Foi tirado uma parte. Nós pega aqui, ó, Ezequiel 5. Página 1487. Ezequiel 5, 5:1. Fala assim: e tu, filho do homem, toma a espada afiada, usa como navalha de barbeiro. E por que fala filho do homem, irmão Edcleito? Ele é filho de Alves. Isso, é filho de Ial, visível. E tu, filho do homem, toma uma espada. Ezequiel é filho de Ial, visível. Ele é um dos 10. Lembrando que 5 aconteceu isso aqui, ó. Vamos pegar 5. Vamos começar aqui 5:1. E tu, filho do homem, toma uma espada afiada e usa como navalha de barbeiro, passando-a na cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos, assim cortado. Destes queimará 1/3 dentro da cidade, quando se cumprir os dias do seu cerco. Nós já sabemos que são aqueles quais, irmã Adriana? Essa primeira parte. Isso, que abandonaram a primazia, a primogenitura. Porque os 144 mil, irmão, não está começando de hoje, não. Os 144 mil já existia um exército celestial de 144 mil. Entende? Já existia. E tinha os cabeças de tribo. E quando você pega essa parte aqui que foi queimado os 5 que não conservaram a primogenitura. Não conservaram a primogenitura. Também tinha aqueles que apoiavam. É uma representação do que acontece nos dias atuais. Muitos abraçam a fé do mensageiro de Sardes. Muitos abraçam a fé do Judas, que saiu do nosso meio, porque não teve os olhos voltados para a justiça, olhar e falar assim: aquilo lá é justiça, aquilo lá é da maneira que Ial está querendo, aquele é o modelo que Ial está querendo. Não é assim, eu não concordo, então, irmão, concordando ou não concordando,
a obra de Ial vai ser concluída. Porque a boca de Ial determinou. Entende? Já o Paulo ele fala: ai de mim se eu não trazer o que? A palavra de Ial. Porque todos aqueles que estão programados na palavra e não comparecer para fazer o seu papel, sua função, irmão, vai ser o que? Aniquilado, tirado fora. Por isso que quando há convocação é necessário comparecer. Não é fácil, irmão. Eu falo para os irmãos, uma das pelejas maiores que nós tivemos foi quando compreendemos quem que era o mensageiro de Sardes. Entende? E depois eles que quiseram o quê? Quiseram nos atacar. Eu lembro que tinha um canal aí com 320 mil inscritos. Pega a foto de papai, a foto do irmão Marcos e coloca lá, refutando os irmãos de BH. Pra que isso, irmão? E é aquilo. Nós estávamos falando de Shaul Paulo. Shaul Paulo ele fala: ai de mim se eu não trazer o que? O Evangelho. Você vê, irmão, que ele estava sendo inspirado pelo Espírito, mas tinha o quê? Tinha as provações cotidianas. Tanto que ele manda para uma carta, ele fala assim: eu cheguei até vós enfermo, doente, e vocês me acolheram. Tem uma passagem que ele fala sobre isso, porque eram provações que era necessária para alimentar a nossa fé hoje. É igual quando ele estava no barco junto com aqueles oficiais. Ele falou: ó, se vocês saírem do barco, eu não responsabilizo pelas suas vidas, não vou poder o quê? Salvar vocês, mas se vocês saírem do barco, não vai ter como eu salvar vocês. E nós sabemos que Shaul Paulo ele era o quê? Era perseguidor da igreja do Machia. Mas quando ele se entregou, ele compreendeu o segredo. E aquele segredo, quando ele anunciava para os fariseus, os saduceus, você vê que havia o quê? Uma divisão. E isso é o que acontece nos tempos atuais. Nós vemos que quando nós trouxemos sobre anjo, sobre papai e alcha, como que houve uma divisão no nosso meio, irmão. Por falar a verdade, nós tornamos inimigo destas pessoas. Aí nós vemos a palavra se cumprir. Entende? Aí nós vemos a palavra se cumprir. Porque a palavra fala: por conta do meu nome, por conta da palavra que procede da minha boca, vocês serão o quê? Caluniados, taxados, zombados. Até por aqueles que se dizem Yaldim, mas não são. Nós fala aqui, irmão, com toda clareza, com toda a certeza. Por quê? Porque quando você pega uma pessoa que traz algo e a palavra não se cumpre daquela pessoa, Deuteronômio deixa bem claro. Aquela pessoa falou com presunção. Ela não falou por Ial. Sai fora dela. E não é, irmão, ficar apavorado. Ai, tá chegando a destruição e tal. Cadê o amor pelo próximo? De juntar o tesouro precioso de Ial. Qual que vai ser mais gratificante para aqueles que ficar na tribulação? O entendimento, o esclarecimento que após a morte vai haver uma veste para ele, um corpo? Ou ele compreender Emanuel, que é a besta, que é guerra para lá e é guerra para cá? Qual que vai ser mais gratificante em saber? A palavra.
E a palavra fala: amar o teu próximo como a ti mesmo. Quer se banquetear, mas não quer deixar para o teu irmão uma palavra de conforto, entende? Uma palavra de ânimo que eles vão precisar, irmãos. E quando você vê que ficou 48 com o papai, quando você volta aqui em Ezequiel 5, fala aqui, ó. Ezequiel 5:2 fala: destes queimará um terço dentro da cidade, quando se cumprirem os dias do seu cerco, que é aqueles que foram queimados nos palácios de marfim. Entende? Foi o que? Tocar na arca, e eles se queimaram. Aí fala aqui, ó: outro texto tomará e o ferirá a espada em torno da cidade, que é uma representação nossa, que foi ferido dentro. Quando você pega aqui, ó, outro texto tomará e o ferirá a espada em torno da cidade, em torno da cidade, que representa o que? A região celestial, o templo, em torno da cidade, porque nós fomos feridos. Por isso que quando, deixa aí aberto, abre lá, Oséias 6. Página 1591. 1591. Irmão, quando você pega aqui Oséias 6, eu falo: vinde, retornemos a Ial, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Viu? Um terço ferirá o que? Em torno da cidade, porque nós fomos feridos. Nós fomos feridos. Que é a condição da alma sair do corpo. Nós fomos feridos. Entende, irmão? Porque nós saiu do corpo celestial, nós fomos feridos. Está entendendo? Aí fala aqui, ó, no 2: ele nos feriu e nos ligará o que? A ferida. Depois de 2 dias nos fará reviver. No terceiro dia nos levantará. No terceiro dia nos levantará. Fazendo um link com Daniel 12:1. Se levantará Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Porque ele vai nos levantar, porque nós vamos estar apoiados o quê? No amado. Por isso que fala: no terceiro dia nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Conheçamos e corramos atrás do conhecer a Ial. Viu, irmão? Corramos em conhecer a Ial. Não, vou vender aqui meu terreno, vou vender, vou casar, vou fazer isso e aquilo, aí depois eu vou. Isso é correr em conhecer a Ial? Não. Isso é o que? Cruzar os braços e esperar o que? O dia da desgraça. Entende? Isso que eles fazem, eles estão tentando a Ial, irmão. E todos que estão aqui é porque abriu um caminho para Ial. E Ial conduziu até a água tranquila de Siloé. Porque, irmãos, nós fomos conhecidos por Ial como filho. Ele se revelou a nós. Por isso que nós temos que ser gratos a Ele.
É igual o irmão falou ontem. Muitas das vezes você vai conversar com uma pessoa terrena, uma pessoa incrédula. Ô irmãos, dá até náusea, até dor de cabeça. Mas é aquilo. Nós temos que conversar com cada um conforme a maneira que a pessoa conversa conosco. Mas nunca levando o que para o coração, porque eles não têm nada para nos oferecer. Por isso que São Paulo ele falava: eu converso com os fracos e me faço de fraco. Converso com o forte como forte, como tolo, entende? Para ganhá-los, irmão. E quando você vê aqui, ó, fala que um texto foi queimado no palácio de marfim. Quando você pega aqui, ó, fala assim: outro terço tomará e o ferirá a espada em torno da cidade. Quanto, aí entra aqui, irmão Edcleito, quanto ao último terço, espalhá-lo-ás ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. Ainda deles tirará alguns, que atarás a aba de sua vestes. Viu? Da onde que os benjaminitas foi tirado? Não quer dizer que eles seguiram Emanuel. Entende? Eles não concordaram, mas foi tirado daquele terço que o último terço. Vamos falar do último terço. Do último terço teve aqueles que seguiram Emanuel. Entende? E dentro desse foi tirado 12.000, os benjaminitas, que eram o que? Fraquinhos. E nós veio pela vontade de Yahweh. Nós viemos pela vontade de Yahweh. E Yahweh nos conduziu até o deserto. Não foi Lúcio nem Emanuel. Foi Yahweh que nos conduziu até aqui, irmão. Ele fala que nós não vamos trair ele, né? E ele está o quê? Nos conduzindo, está nos acrisolando. Zacarias, vamos lá em Zacarias. Irmão, aquele que não crê que Yahweh é Pai, não compreende, é simples a resposta. Qual que é a resposta, irmão Ronaldo? Aqueles que não aceitam que Yahweh é Pai. Não é filho. Não é filho. Por isso que fala: se fosse filho de minha mãe, te introduziria na casa de minha mãe. Entende? Zacarias 13. Página 1680. Por que aquele texto foi espalhado pelo vento? Porque não abraçou a fé, não manteve o que? Na integridade celestial. E Yahweh falou: vai com o vento. E o vento representa também o que? Os querubins. Vento de doutrina. Eles estão aprisionados e Yahweh não se preocupa com eles. Fala: vocês vão ficar aí aprisionados, porque foram infiéis lá em cima, irmão. E a nossa alma é a nossa identidade. Se nós somos fiel lá em cima, irmão, nós vamos ser fiel aqui embaixo. Se nós somos fiel aqui embaixo, nós vamos ser fiel lá em cima. Porque a nossa alma se encontra a nossa, o que? Identidade. As qualificações que é agradável e as que são desagradáveis. Hã? Exatamente, Eclesiastes 1:9. Tudo se repete, nada é novo debaixo do sol. Essa fidelidade nossa, irmão, está vindo desde tempos antigos. E em espírito, nós estava dando ouvido àquele que estava comandando os demais.
Porque nós estávamos em espírito desde Pentecoste. Mas mesmo assim tinha o comandante. Por isso que fala, é uma representação da sombra aqui, ó. Entende? Ele tem uma forma, mas você consegue tocar? Não. Por isso que São Paulo fala, tudo é uma sombra. Entende? É uma sombra. Porque é aquela condição. Nós estávamos como sombra. Estava sem corpo. E nós estávamos sendo conduzidos pelo Espírito desde Pentecoste. Desde antes de Pentecoste nós andamos com ele, né, irmão? Mas teve. Aí entra naquele grupo que foi ferido, 48. Foi ferido, desceu para a terra como Micaial, naquela empolgação. Eu vou aonde você for, eu vou te seguir, porque estava querendo que se beneficiar, não estava querendo trabalhar em prol da obra. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e eles, ai, cadê o corpo que foi prometido a nós, que nós viríamos como Ial, visível veio no corpo de Alcha, e ali ele foi, vamos falar assim, honrado e glorificado. Estava querendo que se beneficiar, não estava pensando no próximo. Aí falou, não, e começou o quê? A perder o quê? O juízo. E começou a agir como espírito rebelde. Superior. Entende? Começou o quê? A adentrar como um espírito maligno em pessoas que não estavam descritas para participar do reino. E foi se perdendo, irmão. Foi se perdendo. Representação clara, né, meu amado irmão, lá daquele. Fala alto. A representação clara que quando o povo saiu lá de Faraó, lá, né, do Egito, né, que eles foram caminhando e foram se perdendo, né? Foram se perdendo. Por quê? Porque houve aquela rebelião. Você vê que o mar se posicionou na nossa frente, mas Ial nos fez passar em espírito e nos conduziu até o deserto. Em seco, Oi? Em seco quer dizer, né? Em seco, exatamente. Entende? Nos conduziu até o deserto. E nós não foi lançado no abismo. E mesmo assim, eles vendo todas essas maravilhas, se esqueceram do proceder de Micaial. Entende, irmão? Hoje eu falo para você que eu lembro que eu dentro, quando eu estava aprisionado, vamos falar até terrenamente, no momento que Ial tocou no meu coração, eu falei assim, ô Pai, se houver alguém semelhante de você nessa terra, olha só para você ver, irmão, porque aqueles que andavam com Micaial em espírito, se conservava juntamente com ele, porque no momento que se tornasse um ser humano, ali se encontrava o que? A essência do Espírito. Erramos, mas a nossa visão ia ser ampla no momento que nós tivéssemos um momento de peleja, de fraqueza, porque é aquilo de estar enxertado na nossa alma, os mandamentos de Ial. Nós estávamos sem memória e erramos, mas no momento que houvesse o fofá da terra, vamos falar assim,
Porque é aquilo, irmão, tem que machucar. Por isso que vai haver a tribulação, vai ser o fofar da terra, para eles o quê? Receber a boa semente. Entende? E isso aconteceu. Eu lembro que eu falei lá dentro, pai, se tiver alguém justo, me conduza, mas não deixa eu brincar, e me conduza, me instrui para que eu possa te agradar verdadeiramente, irmão. Entende? E é aquilo, o nosso apoio, quando nós olhamos para Ele, irmão, nós lembramos das maravilhas que Yahweh operou através dele, e nós entendemos, Yahweh não vai deixar um justo mendigar o pão, não vai deixar um justo passar por um momento de, vamos falar assim, do opressor, do inimigo, irmão. Entende? É uma representação lá quando Abraão falou: deixa eu ir ver se há um justo antes de destruir, não é, irmão Ronaldo? Tem aquela passagem que fala, né, que nunca vi um justo mendigar o pão. Aquela condição dos que estão embaixo do justo, aí vão pedir, insistir. É porque não tiveram ato de justiça. Aí o justo não vão ser tirados. Exatamente. Exato. Ei, irmã Adriano, você fez uma pergunta para o irmão. O que nós ficávamos fazendo? Porque o papai veio na frente de alguns, e também teve aqueles que vieram na frente de papai. Aquela condição, saber se comportar até a minha chegada. Hoje ele se apresentou a nós de novo. É como se ele estivesse falando assim: olha, nós estamos aqui em espírito, vai chegar o momento que eu vou desaparecer dos seus meios, mas você aprendam a se comportar, para vocês serem honrados, para vocês receberem um corpinho, e até a minha chegada sejam obedientes. Vocês sabem como agir, vocês sabem como agir. E naquele momento desaparecia. Tem uma palavra que fala, abre lá em Cântico. Cântico? É Cântico, irmão? Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Mas é aquilo, irmão, querer correr em conhecer a Yahweh. E é o que eu falo para os irmãos: corra, irmão, de uma maneira implacável. Eu falo com você, irmão, quando eu comecei a reunir com o papai, eu olhava para ele, e hoje olho até hoje, porque eu estou crescendo a cada dia. Eu olhava e clamava a Yahweh: ó Yahweh, compartilha dele um pouquinho comigo, para mim eu conseguir pelo menos um grãozinho da sabedoria do irmão. É almejar, irmão, aquilo que é justo, aquilo que é sabedoria, aquilo que satisfaz. Eclesiastes 11:5, irmão, abre aí. Página 1083. Eclesiastes 11:5. Hoje o meu prazer, irmão, é estar meditando na palavra e estar reunido com os irmãos. Nós não vamos subir lá: nossa, eu era doido para te ver lá, ô mensageiro de Sardes. Mas eles acham que é o mensageiro de Filadélfia, mas nós sabemos que é de Sardes. Ô mensageiro de Sardes, nunca tive a oportunidade, mas nós estamos se encontrando aqui em cima. Nossa, e vai começar a aprender lá em cima, irmão. Deixa de ser tolo. Começa aqui embaixo, para subir o quê? Aliado. Um exército
alinhado a um exército que derrotado. Papai fala, mesmo Satanás sendo o quê? Tendo um reino que dividido. E no momento que tem um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, cada um fazendo da maneira que acha. Isso aí é o quê? Um reino dividido. Agora quando estamos aqui estudando junto, irmão, é um reino que alinhado, ligado, juntas e medulas. Não tem sopro que passa. Que número que eu falei? O que eu falei? 11:5. Aí para você ver, ó, Eclesiastes 11:5. Deixa eu ver aqui, Eclesiastes 11:5. Aqui fala um embrião. O embrião. Mas na Bíblia, King James. Abre aí na Bíblia, King James. Isso, irmão, tem que pedir aí para despertar esse desejo também de nós procurar a palavra certa. Eclesiastes 11:5. Qual que é que fala aqui, ó? Assim como não conhecemos o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podemos compreender as obras de Al, o Criador de tudo que há. E quando você vai lá em Deuteronômios 29, vamos pegar aqui 29, 28. Por quê? Porque nós temos que aguardar Yahweh. Essas questões, entende? Essas questões nós temos que confiar em Yahweh, irmão. Você vê, a Bíblia King James fala o Espírito, porque aquela condição do Espírito encarnar na criança. Quando você pega aqui, ó, Deuteronômio 29, 28, as coisas escondidas pertencem a Yahweh, nosso Yahweh. As coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras deste livro. Entende? Aquilo que é mais necessário é nós pôr em prática a palavra de Yahweh, do que procurar aquilo que ainda não foi revelado. Entende? Mas eu falo com você, irmão, nós estamos sendo conduzidos desde lá de trás por Yahweh. Desde lá de trás. E a palavra fala, o que Yahweh nos revelou é para nós. Mas o que ainda ele não revelou, paciência. Nós temos que procurar pôr em prática a vontade dele, para que nós possamos ascender naquele dia, irmão. Porque ele prometeu a redenção para um povo bem pequeno. E isso tudo, irmão, isso tudo porque hoje nós compreendemos que é 96, por conta daqueles que desagradaram o Espírito. E a palavra, ela é inspirada pelo Espírito, está ligada. E quanto mais há o que? Desobedientes, mais são o que? Desconsiderados. E você vê lá em Abraão, ele fala, se não quiser te seguir, Eliezer, você volta só, mostrando aquela condição. Se for necessário de chegar, só até você subir, que chegue.
Porque Iau, ele não quer quantidade, irmão. Ele não quer quantidade, ele quer qualidade. E uma pedra só que foi provada e aprovada. As demais estão sendo o quê? Acrisolada, lapidada. Assim seja? Assim seja. Vamos invocar a Iau, em nome de Papai Yaucha, e nós vamos dar continuidade. Já chegaram todo mundo, né? Assim seja? Então vamos então. Graquaiauxa, Graquaiau, Graquaiauxa, Graquaiau, Graquaiauxa, Graquaiau. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. E assim seja.